Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai incluir um sonar para estimar a distância entre o nosso veículo e um obstáculo ou um veículo na frente. Incluiremos esse sonar para identificar a distância entre o veículo e um obstáculo na sua frente. Caso essa distância seja menor do que 3 metros e o veículo esteja trafegando a velocidade superior a 20 km por hora, a gente vai assumir que esse é um cenário perigoso de colisão e a central de controle vai diminuir o dead cycle do PWM, forçando aí a diminuição da velocidade e levando a um estado seguro. Além dessa questão de segurança, esse sonar poderia ser usado no piloto automático. Alguns carros já utilizam esse valor para manter uma distância mínima aí automaticamente do veículo da frente. Mas nesse caso, a gente está interessado somente nesse cenário de segurança. Como sempre, a continuação da sprint anterior, projeto, e vocês devem incluir no mínimo o sonar. O que é disponível lá no Simulid é esse HC SR04 e uma fonte de tensão para simular a variação dessa distância. No caso do Simulid, o sonar lá tem uma entrada que a cada volt vai simular 1 metro. A montagem fica mais ou menos assim. Mesma coisa lá da sprint passada, a única diferença é esse bloco aqui em cima, que é o sonar de fato, a entrada para simulação da distância e a conexão com o meu controlador. Além disso, eu plotei aqui a distância em centímetros para a gente poder monitorar aí os valores aqui das condições. Voltando aqui, o funcionamento desse sonar é bastante simples. Resumindo, ele tem uma entrada de trigger e uma saída em formato de largura de pulso. O procedimento para realizar uma leitura é o seguinte: enviar um pulso aqui para o trigger, para a entrada de trigger. Esse pulso tem que ser maior do que 10 microsegundos. Na hora que ocorrer uma borda de descida, o meu controlador vai reconhecer que você está querendo fazer uma leitura, vai enviar alguns pulsos de alta frequência, de 40 kHz ultrassônicos. Essa onda vai viajar até o objeto, vai ser refletida. O sonar vai fazer o tratamento desse sinal e vai retornar para a gente essa informação de distância por meio da largura de um pulso aqui no pino de saída. Quanto mais largo for esse pulso, quer dizer que o objeto está mais distante. E a fórmula para conversão está lá no datasheet. Essa daqui, a distância em centímetros, vai ser a largura desse pulso em microsegundos dividido por 58. Aqui está o datasheet. Esse modelo especificamente ele tem confiabilidade de 2 centímetros até 4 metros. Bem, aqui está o passo a passo que eu acabei de resumir para vocês. São 4 pinos, a alimentação, o do trigger e a saída. Aqui estão os parâmetros elétricos dele. Na montagem real tem que ter cuidado aí para não fritar. E descendo aqui, bom, tá a foto no componente e o diagrama de tempo que eu acabei de mostrar para vocês com a fórmula bem aqui. O período em microsegundos dividido por 58 vai dar a distância em centímetros. O problema então se resume a medir aqui o tempo desse pulso daqui para cá. Com o valor desse tempo em microsegundos, eu converto facilmente para a distância em centímetros através dessa fórmula. E é o que eu peço aqui nos requisitos: estimar a distância, medindo a largura do pulso do sonar, salientando que eu estou pedindo uma resolução aqui de 1 centímetro, com tolerância de mais ou menos 1. Esse pequeno erro é aceitável. Uma dica que eu dou é utilizar o modo captura do TC1, que serve justamente para isso, para medir aí larguras de pulso. Uma vez que você tenha o valor da distância, basta fazer aqui uma série de condições para atingir a narrativa que eu disse aqui em cima, que é caso essa distância seja menor do que 3 metros e a velocidade do veículo for superior a 20 km por hora, quer dizer que ele está rápido e muito perto de alguma coisa, então vai ser forçado aí uma diminuição da velocidade através da diminuição do dead cycle do PWM para 10%. Mostrar lá no LCD o valor da distância e, como sempre, teste aí seu projeto com as condições que foram dadas. Nesse caso aqui é uma variação da distância e da velocidade até atingir aquelas condições. Aqui está a montagem. Quando eu rodo,
Percebam que aparece aqui exatamente a distância, 62 centímetros. Como cada volt é 1 metro, então bateu certinho aqui com a simulação, né? À medida que eu vario aqui, ó, ele varia lá, fica sempre próximo aqui, variação de mais ou menos 1 centímetro. Percebam que eu inicializei com a velocidade de 300 km por hora. Então, como a distância aqui está menor do que 3 metros, então o motor ele está aqui com o PWM bem fininho aqui de 10%. Como se estivesse na situação de emergência. Se eu aumentar isso daqui para mais do que 3 metros, isso quer dizer que está numa situação segura e você pode atuar aí no PWM, né, de acordo com o acelerador. À medida que eu passo aqui de 3 metros, ele imediatamente dá uma freada aqui no carro para evitar a colisão. Mas caso eu esteja com essa velocidade aqui menor do que 20 km por hora, por exemplo aqui, se mudar para 2 Hz, ele caiu para 14 km por hora. Então essa situação provavelmente ele está fazendo uma manobra, está em baixa velocidade. Daí, dependendo da distância que esteja, o veículo por um obstáculo na frente, ele não vai limitar aqui a atuação do pedal. Era isso, pessoal. Sprint simples. Basta aplicar os conceitos. Qualquer dúvida, basta me procurar. Um abraço, até mais.